Então vamos lá, vamos passar algumas dicas para quem quer escrever. Então a primeira coisa que é importante, e é uma ideia e uma frase que eu tenho utilizado muito, que todo conhecimento ele tem que ser compartilhado. Então, conhecimento não compartilhado não é conhecimento. Não adianta nada você dominar um assunto ou ter um material importante e não compartilhar esse material com as pessoas que fazem parte do seu meio, seja ele acadêmico, seja ele profissional. Muito bem. Esse compartilhamento ele pode acontecer de diversas maneiras, né? Dependendo do tipo de trabalho que você quer realizar ou da origem desse trabalho. Então, por exemplo, nós temos os trabalhos de conclusão de curso, nós temos as dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos de revista, seja ela científica ou seja ela uma revista técnica, os capítulos de livro e o próprio livro. Os três primeiros eles estão muito relacionados com conclusões de cursos, seja de graduação, seja de mestrado ou de doutorado, e que seguem normas específicas da instituição em que esse curso é ministrado. Então é muito importante que se conheçam essas normas para que os trabalhos sejam realizados e sejam editados de uma maneira correta. Os artigos, o artigo científico, por exemplo, ele não deixa de ser um resumo, basicamente, desses três trabalhos anteriores, que também seguem normas das revistas, sejam elas nacionais ou internacionais. E aí nós temos os capítulos de livro e o livro, que também vão seguir normas da editora, a qual o livro vai estar associado, ou então normas de redação, que são muito comumente utilizadas para a escrita desse tipo de obra. E aí como que a coisa começa, né? Então, evidentemente que tudo começa a partir de uma ideia. Então você tem uma ideia, né, que surge de alguma coisa. Então, essa ideia, ela pode surgir a partir de uma oportunidade que você tem de escrever alguma coisa, seja por interesse próprio, seja por convite. Essa ideia ela pode atender à necessidade do mercado, então obras que venham preencher lacunas de um mercado não muito frequente, né? Por exemplo, no nosso mercado do basquetebol, principalmente no mercado brasileiro, nós não temos obras suficientes, nós temos muito mais coisas que vêm do exterior do que praticamente produzidas pelos nossos profissionais. O seu interesse pelo assunto. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que me interesso muito por questões históricas. Então, isso é um motivo para que eu tenha uma ideia para escrever sobre isso, e é claro que recai na preferência pessoal. Então, você pode ter preferência por um determinado tema, por um determinado assunto, não ter preferência sobre outro, até em função do seu nível de conhecimento e seu nível de domínio desse assunto. Seguindo, então, nós temos essa sequência, né? Como é que as coisas acontecem? Primeira coisa que acontece é aquela dúvida, né? Ou seja, eu sou capaz de escrever um livro? Eu posso escrever um livro? Eu quero escrever um livro? Então essas são questões que têm que ser respondidas, e muitas vezes essas questões dependem também do incentivo que você recebe. Eu vou me permitir citar uma história pessoal. Quando eu escrevi o livro junto com o Lula, aquele basquetebol, técnicas e táticas, na verdade eu fui provocado por um amigo que me disse o seguinte: Dante, você é uma pessoa que tem bom conhecimento do basquete, por que você não escreve um livro? E aí eu disse para ele: puxa vida, mas eu vou escrever um livro? Como assim? Será que eu sou capaz, né, de fazer isso? Como é que vai ser, enfim, a receptividade desse livro, né? E aí, essa pessoa me convenceu. Então a gente tem que ter vontade, a gente tem que ter persistência e principalmente não ter receio das possíveis críticas que virão e ousar no livro que você está escrevendo. Então esse amigo, ele me disse o seguinte:
Ué, se você receber críticas, ótimo. Melhor ainda, se quem te criticar, escrever outro livro. E aí, ao invés de um livro, nós teremos dois. Isso ficou sempre na minha cabeça e sempre foi um motivo, né, um agente motivador para que eu continuasse a escrever. E a escolha do tema, como é que acontece? Como eu já disse, né, o tema ele depende do seu interesse, ele depende da sua tendência, daquilo que você quer, mas é muito importante que o tema ele seja pertinente, ele seja de interesse não só seu pessoal, mas de uma comunidade que vai consumir aquela obra, e que seja viável, ou seja, você tenha condições de escrever e não tenha muitos obstáculos, né? Normalmente, o principal obstáculo ao escrever um livro é você juntar o material necessário e, principalmente, você destinar um tempo bastante grande para que essa obra seja concluída. Uma outra coisa importante, né, é para quem que eu vou escrever. Qual é o público-alvo? Eu vou escrever para professores, para técnicos, ou vou escrever de uma maneira geral para profissionais, ou para uma comunidade muito específica. Então é muito importante porque isso vai definir o tipo de abordagem que você vai fazer, né? Então eu vou abordar o quê? De uma forma mais profunda, de uma forma mais superficial, enfim. E aí escolher o conteúdo para que essa abordagem esteja de acordo com o objetivo do seu livro ou da sua obra. E aí vamos ao conteúdo, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que decidir é se o seu livro vai ser um livro estritamente conceitual, é o que a gente chama de livro-texto. É aquele livro que traz conceitos, que traz teorias, enfim, é um livro que está baseado numa abordagem teórica muito profunda. Aí nós temos os livros aplicados, aqueles livros que mostram mais situações práticas, mais situações que podem ser aplicadas. E é claro, nós temos aquele trabalho que pode ser misto, que na minha opinião é o ideal, onde você trabalha com conceitos, onde você trabalha com definições e ao mesmo tempo mostra como essas definições podem ser utilizadas na prática pelas pessoas que vão consumir a sua obra. Uma outra questão relacionada ao conteúdo é o suporte teórico que você vai dar a ele. Então, é muito importante que você consulte outros livros e outros autores que estejam relacionados ao seu tema. Isso é fundamental para que você entenda melhor aquilo que está fazendo e veja se o que você vai fazer não seja simplesmente uma repetição daquilo que já existe. Claro que o seu arquivo e sua experiência pessoal são fundamentais para que você possa transmitir às pessoas todas essas experiências e, junto a elas, toda essa questão teórica que vai estar aplicada na sua obra. E por fim, né, em termos de conteúdo, quando você já tiver o conteúdo definido, você fazer uma leitura e uma releitura de todo esse conteúdo, dos autores que você consultou, fazer uma seleção, um agrupamento das ideias desses autores, né? Onde elas convergem, no que elas diferem, isso é muito importante. E é claro, rever o seu arquivo pessoal, onde ele pode estar inserido nesse conjunto, e muito importante, o registro de tudo isso. Não é? Você montar arquivos, você montar textos, para que a coisa não fique somente na sua memória, porque a memória falha, a memória não vai conseguir dar conta de tudo isso que você pretende mostrar para o seu público. E aí chega na hora de realmente escrever, né? Juntei todo o conteúdo e aí eu vou tentar montar uma estrutura básica do meu livro. Então, a partir de todo esse conteúdo que eu juntei, como é que eu vou organizar meu livro? Então, eu tenho que pensar nos capítulos, nos subcapítulos e, nesse momento, um título provisório. Você não deve se preocupar nesse momento com o título do livro, o título final, porque muitas vezes você atribui um título no começo e no desenvolvimento do conteúdo você percebe que esse título pode ou deve ser modificado. Então não se preocupe com o título, assim um título provisório apenas para que você tenha uma noção daquilo que vai ser escrito.
E na elaboração do texto é muito importante a organização das ideias compiladas. Por isso que o que eu disse no slide anterior, aquela questão do registro é fundamental. Você vai poder consultar o seu registro e organizar essas ideias dos autores e as suas próprias ideias que estão baseadas no seu arquivo pessoal. Aí você tem que pensar se vai ter inclusão de tabelas, de figuras, de quadros, enfim, anexos e fotos. Isso é muito bacana numa obra porque ela ilustra, não fica somente o texto, não fica somente as palavras, os parágrafos. Toda vez que for possível inserir um desses artifícios é importante. O cuidado maior que se tem que ter em relação a fotos, porque a foto ela exige uma autorização de quem foi fotografado, e se as fotos forem com crianças, essa questão é mais complicada ainda, porque é uma necessidade de uma autorização expressa dos responsáveis dessa criança. Uma outra questão que é interessante é você escrever num primeiro momento sem a preocupação de corrigir ou revisar. Escreva, deixa a coisa fluir. No final de tudo você vai fazer uma revisão, porque se a cada parágrafo você for pensar nas correções e na revisão, você vai travar, você não vai conseguir dar continuidade àquilo que está sendo escrito. E uma coisa importante é evitar palavras repetidas, aqueles jargões, as gírias, termos inadequados, porque isso pode tornar a obra não muito apreciada e toda a linguagem que é chula é uma linguagem que é inadequada para esse tipo de compartilhamento de conhecimento. E aí a gente chega na estrutura final do livro. Depois de todo esse trabalho, aí sim, você tem um título definitivo, você já conseguiu entender melhor a sua obra. Você vai definir um sumário, onde você vai elencar os capítulos, subcapítulos, as figuras, as obras. Você vai paginar. O prefácio normalmente é feito por uma pessoa especialista, que é convidada pelo autor, mas ele não é obrigatório. Mas é muito bacana você ter um prefácio que vai falar sobre o seu livro. Uma apresentação, ou seja, um resumo daquilo que está sendo publicado. Os capítulos, os subcapítulos, muito importante as referências bibliográficas, e aí deve haver uma correspondência muito importante entre aquilo que você cita no texto e aquilo que é citado nas referências. E aí sim, uma revisão muito, muito minuciosa e que normalmente, no caso de livro, por exemplo, as próprias editoras têm esse revisor, onde você vai trocando ideias, você recebe aquilo que eles chamam de boneco do livro, com as revisões, com as correções, e aí tem a parte de editoração, que é feita pela própria editora que vai publicar sua obra, ou o seu artigo, enfim, a revista que vai publicar seu artigo, e finalmente nós temos a publicação, que hoje você tem diversos meios de publicar um livro, Você tem o meio físico, aquele livro que você gosta de ter na mão. Eu, particularmente, gosto muito do livro na mão. Você tem portais que permitem a publicação de livros. Você tem os e-books. Então, hoje, a publicação de livro está muito mais tranquila. No caso de artigos, vai depender muito da política da editora da revista, e no caso dos trabalhos acadêmicos, essas publicações normalmente são feitas pela própria instituição que vai, que vai fazer com que você tenha a sua tese, a sua dissertação publicada, e é muito importante que esse livro seja muito bem divulgado e que esteja, as obras, de uma maneira geral,